Bom dia, ouvintes. Estamos novamente aqui com vocês, mas, como vocês sabem também, o nosso programa Faixa Livre vem passando por uma série de mudanças, nos adaptando a essa nova fase, decorrente aí de todas as consequências da pandemia do coronavírus. Temos repetido programas e nas nossas páginas temos mantido também algumas novidades de conteúdo para vocês. E, pelo menos nesse período do coronavírus, o nosso apresentador será o jornalista Anderson Gomes. Vocês o conhecem e ele estará aqui todo dia junto ao nosso público. A seguir, o seu editorial. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Temos nos últimos dias, nesse espaço editorial, destinado total atenção aos efeitos que essa pandemia do novo coronavírus tem provocado ao Brasil e ao mundo, principalmente criticando as atitudes irresponsáveis do presidente Jair Bolsonaro diante da proliferação da doença. Pois bem, ontem as principais lideranças do campo progressista tomaram uma atitude em face a este cenário e, em uma iniciativa inédita, se uniram para divulgar um manifesto onde apontam os crimes cometidos por Jair Bolsonaro, exigem sua renúncia imediata da presidência da República e apontam medidas necessárias para a superação de um provável colapso. Consideramos de fundamental importância registrar essa ação da oposição, idealizada pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT, contra o ex-capitão do Exército, que desde o início de seu mandato e principalmente durante essa crise de saúde pública, se posiciona colocando em risco a vida de milhões de brasileiros. O título do manifesto, que lerei na sequência, é "O Brasil não pode ser destruído por Bolsonaro". O Brasil e o mundo enfrentam uma emergência sem precedentes na história moderna, a pandemia do coronavírus, de gravíssimas consequências para a vida humana, a saúde pública e a atividade econômica. Em nosso país, a emergência é agravada por um presidente da República irresponsável. Jair Bolsonaro é o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a evolução do contágio, salvar vidas e garantir a renda das famílias, o emprego e as empresas. Atenta contra a saúde pública, desconsiderando determinações técnicas e as experiências de outros países. Antes mesmo da chegada do vírus, os serviços públicos e a economia brasileira já estavam dramaticamente debilitados pela agenda neoliberal que vem sendo imposta ao país. Neste momento, é preciso mobilizar, sem limites, todos os recursos públicos necessários para salvar vidas. Bolsonaro não tem condições de seguir governando o Brasil e de enfrentar essa crise, que compromete a saúde e a economia. Comete crimes, frauda informações, mente e incentiva o caos, aproveitando-se do desespero da população mais vulnerável. Precisamos de união e entendimento para enfrentar a pandemia, não de um presidente que contraria as autoridades de saúde pública e submete a vida de todos aos seus interesses políticos autoritários. Basta! Bolsonaro é mais que um problema político, tornou-se um problema de saúde pública. Falta a Bolsonaro grandeza. Deveria renunciar, que seria o gesto menos custoso para permitir uma saída democrática ao país. Ele precisa ser urgentemente contido e responder pelos crimes que está cometendo contra nosso povo. Ao mesmo tempo, ao contrário de seu governo, que anuncia medidas tardias e erráticas, temos compromisso com o Brasil. Por isso, chamamos a unidade das forças políticas populares e democráticas em torno de um plano de emergência nacional para implantar as seguintes ações: manter e qualificar as medidas de redução do contato social enquanto forem necessárias, de acordo com critérios científicos. Criação de leitos de UTI provisórios e importação massiva de testes e equipamentos de proteção para profissionais e para a população. Implementação urgente da renda básica permanente
para desempregados e trabalhadores informais, de acordo com o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e com olhar especial aos povos indígenas, quilombolas e aos sem-teto, que estão em maior vulnerabilidade. Suspensão da cobrança das tarifas de serviços básicos para os mais pobres enquanto dure a crise. Proibição de demissões com o auxílio do Estado no pagamento do salário aos setores mais afetados e socorro em forma de financiamento subsidiado aos médios, pequenos e microempresários. Regulamentação imediata de tributos sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. Empréstimo compulsório a ser pago pelos bancos privados e utilização do Tesouro Nacional para arcar com gastos de saúde e seguro social, além de previsão de revisão seletiva e criteriosa das renúncias fiscais, quando a economia for regularizada. Frente a um governo que aposta irresponsavelmente no caos social, econômico e político, é obrigação do Congresso Nacional legislar na emergência para proteger o povo e o país da pandemia. É dever de governadores e prefeitos zelarem pela saúde pública, atuando de forma coordenada, como muitos têm feito de forma louvável. É também obrigação do Ministério Público e do Judiciário deter prontamente as iniciativas de um executivo que transgride as garantias constitucionais à vida humana. É dever de todos atuar com responsabilidade e patriotismo. Assinam o manifesto os presidentes do PT, Gleisi Hoffmann, do PSB, Carlos Siqueira, do PDT, Carlos Lupe, do PSOL, Juliano Medeiros, do PCdoB, Luciana Santos, e do PCB, Edmilson Costa. Os ex-candidatos à presidência Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, e a candidata a vice na chapa de Haddad, Manuela Dávila, do PCdoB. Além deles, subscrevem o documento o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, do MDB. A opinião do Faixa Livre. Agradeço o convite do Faixa Livre, sempre uma grande alegria participar do programa do Paulo Passarinho, que é um oásis na mídia brasileira. É um local de debate político, de discussão séria da realidade brasileira. O Paulo me pediu que falasse sobre 3 questões: o momento econômico, as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro para enfrentar a crise e a situação dos trabalhadores nestes tempos terríveis. Então, queria começar entendendo o problema. O problema é que o mundo vive uma crise econômica geral, uma crise inédita, né? As consultorias internacionais estimam que a economia mundial este ano vai crescer 0, ou seja, vai ficar parada, o que caracteriza uma recessão de grande profundidade para a economia mundial. O Instituto Internacional de Finanças, que é uma espécie de centro de pensamento dos grandes bancos internacionais, calculam que a queda da economia norte-americana no primeiro semestre será de 10% e na economia europeia de 18%. O efeito desta crise na economia latino-americana vai ser forte. A Goldman Sachs, que é um banco de investimento que tem muitos negócios aqui na América Latina e que fica sempre vigiando a situação latino-americana, estima uma contração da economia latino-americana de 3,8%. Então, uma contração forte. No Brasil, as consultorias econômicas, que pecam sempre por subestimar a recessão, já trabalham com a perspectiva de um PIB para 2020 da ordem de menos 3%. E várias delas já acenam com o cenário de menos 5%. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante que fique claro é que nós estamos vivendo uma crise grande, uma crise inédita. Não é uma marolinha, é uma crise monumental. E não há como o Brasil continuar andando no meio desta crise.
Essa propaganda do Bolsonaro, o Brasil não pode parar, isso é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, porque o Brasil já parou. Parou porque a crise provoca uma queda abrupta do consumo das famílias. E isso é da própria natureza da política de enfrentamento da pandemia. A quarentena, na verdade, obriga as pessoas a ficar em casa, obriga a produção a parar, e isto tudo desorganiza completamente a economia. E isto é uma realidade objetiva que está além da vontade das pessoas. O que nós podemos fazer é tentar minimizar os efeitos deste problema e, digamos, acelerar a recuperação da economia. Os efeitos da crise vão ser rápidos, vão ser profundos e muito provavelmente duradouros, porque esta crise está desorganizando a economia mundial. Os efeitos vão ser sentidos pela queda do PIB, pela explosão do desemprego. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, prevê que o aumento de desempregados este ano pode ser da ordem de 25 milhões, superior ao que aconteceu em 2008 e 2009. E, como consequência, nós vamos assistir uma explosão da pobreza. Bom, diante deste quadro, que é um quadro seríssimo, que configura um momento extraordinário, uma dupla crise, uma pandemia de coronavírus e uma crise econômica geral. Como reage o governo Bolsonaro? Reage de maneira muito ruim, péssima. Primeiro, o governo demorou muito para entender que vinha uma crise de grande envergadura. E, portanto, não se planejou para enfrentar a crise, e quando a crise chega, não tem nenhum plano de contingência para atenuar os seus efeitos. A crise estava claríssima já em janeiro deste ano, quando a epidemia de coronavírus na China saiu de controle e virou uma pandemia. Estava claro que nós teríamos um problema de saúde gravíssimo e que nós teríamos um problema econômico gravíssimo. O governo, em certo sentido, tinha 3 meses para planejar suas ações. Não fez absolutamente nada. Quando a crise chega no Brasil, a primeira reação foi negar o problema. Não tem crise. Aquela famosa fala do Guedes, onde ele falou que as reformas é que vão resolver a crise. Que é uma loucura, porque a crise coloca na ordem do dia medidas emergenciais, imediatas, rápidas. E as reformas, mesmo que elas fossem pertinentes, e não são, mas mesmo que fossem, elas demandam meses, um longo debate parlamentar. Então, não tem pé nem cabeça. A primeira reação do Guedes foi: eu aproveito o pânico para tirar mais direito dos trabalhadores. Bom, quando finalmente a crise se instala, as bolsas começam a derreter e ficava claro que alguma coisa tinha que ser feita, qual foi a política do governo? Uma política que eu caracterizo como sendo uma economia política do genocídio. Primeiro, colocar a economia na frente da saúde, quando, evidentemente, a prioridade deveria ser a inversa, a saúde acima da economia. Isso, na prática, significa o quê? Negar a gravidade da pandemia e negar a gravidade da crise. Isto que se traduz naquela propaganda infeliz do governo Bolsonaro de falar que o Brasil não pode parar. Que é uma bobagem, porque o Brasil já parou. E o Brasil tem que parar primeiro, para defender a vida das pessoas. E depois, claro, há que também tomar medidas para a economia. No campo da economia, o que fez o governo especificamente? Primeiro, colocou como prioridade absoluta o capital em relação ao trabalho. Dentro do capital, o sistema financeiro. Então, o governo foi bem generoso com o sistema financeiro, abrindo uma série de linhas de crédito para socorrer os bancos que eventualmente enfrentassem problemas de liquidez.
Então, a primeira reação, a reação instintiva, foi: vou defender os banqueiros. Em seguida, o governo lançou um pacote, a medida provisória 927, que depois virou 928, que era um pacote para defender os patrões, os empresários. Então, defender os empresários dando uma série de regalias e de socorro para os empresários no momento da crise, mas principalmente permitindo aos empresários se livrar de seus trabalhadores sem nenhum ônus financeiro. Ou, depois, na medida provisória 928, com algum ônus financeiro. Mas, de qualquer maneira, a prioridade é primeiro o banco, depois os empresários e, finalmente, para os trabalhadores, o governo não fez praticamente nada, a não ser flexibilizar algumas normas para que os trabalhadores possam antecipar o recebimento do 13º e, eventualmente, recorrer ao fundo de garantia. Então, são medidas absolutamente injustas e inócuas, porque elas não enfrentam o problema. O problema básico do país agora é garantir a capacidade de consumo das famílias. Para garantir a capacidade de consumo das famílias, o governo tem que garantir renda mínima para toda a população, porque a única maneira que as pessoas vão fazer a quarentena é se elas tiverem segurança de renda mínima e de emprego. Então, o governo deveria garantir o emprego neste período excepcional de 2-4 meses e garantir renda mínima para que a quarentena pudesse ser feita por todos os brasileiros de maneira igual, e de maneira séria. Mas não é isso que o governo fez, a prioridade é claramente o capital. O que quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos frente a um governo genocida, e não é uma força de expressão, é uma caracterização da política do governo. Genocida na política de saúde, porque joga o ônus do ciclo de imunização na população pobre. E genocida na política econômica, porque deixa o trabalhador completamente desamparado do ponto de vista material neste período de quarentena. Então, é um governo desastroso, uma política econômica genocida, ela não é inocente, ela é uma política que beneficia o capital e nós devemos combatê-la, denunciá-la e combatê-la de maneira muito enérgica. É o tempo, mais ou menos, que eu tinha para fazer essa discussão. Agradeço muito o convite, elogio a iniciativa do Faixa Livre de não deixar a peteca cair e de mobilizar as pessoas em quarentena para fazer conversa boa com a população brasileira. Nós estamos vivendo tempos extraordinários, que exigem medidas extraordinárias e que exigem luta extraordinária para que a gente possa derrubar esse governo e ter digamos, a possibilidade de uma outra política econômica. Hoje, e aqui eu finalizo, para enfrentar a crise econômica e para enfrentar a crise da saúde, a primeira tarefa é resolver a crise política aguda, que é uma crise que tem, digamos, no seu centro um presidente completamente antissocial e antinacional. Agradeço muito os ouvintes e vamos continuar a conversa. Muito obrigado. Vivemos no Brasil e no mundo uma crise inédita em termos de humanidade. Humanidade que, após 2 guerras mundiais, muitas guerras imperialistas e coloniais, ceifou a vida de milhões de seres humanos. Agora nós temos ameaças cada vez mais graves de saúde pública, de endemias. E o Estado, em sentido mais amplo, sobretudo o Estado brasileiro, não tem preparação
não tem formas científicas e técnicas para enfrentar essas endemias. Além disso, a concentração da renda brutal no Brasil faz com que os impostos sejam bastante baixos em relação ao resto do mundo, ao contrário do que a propaganda política de direita tem propagado. Então, vejam, se você tem um Estado que já é deficiente, que não pode atender às demandas básicas da população, nós não temos saneamento básico, nós não temos saúde, nós não temos educação, você acrescente um governante irresponsável, tendente a propagar formas ditatoriais e autoritárias e absolutamente criminosas, não é? Então, você tem uma situação de emergência pública e de salvação do povo. Nessa situação, me parece que todos aqueles pensantes na ordem política e na ordem social deveriam se unir para exigir a saída imediata desse indivíduo da presidência da República, seja de qualquer modo. Me parece que essa tentativa de salvaguardar a aparência de ordem é a mais letal de todas as receitas que podem ser aplicadas ao povo brasileiro. É preciso que os partidos políticos, do centro até a esquerda, se unam imediatamente e entrem com um pedido na Câmara dos Deputados e no Senado para o impedimento desse senhor. A sua loucura está atingindo o plano do crime genocida. É preciso, então, que em termos éticos e em termos morais, nós nos levantemos contra esse tipo de a política da morte. Não estou dramatizando. Nós estamos à véspera de uma hecatombe de saúde, nós estamos à véspera de uma hecatombe institucional e é preciso que, pelo menos na presidência da República, tenhamos alguém que pense, alguém que seja responsável, alguém que não seja apenas comandado por um vereador, seu filho, que comanda um característico gabinete chamado de ódio. É preciso que o ódio diminua no Brasil, é preciso que as classes sociais tenham, as mais desfavorecidas, tenham assistência do Estado, e é preciso que os setores mais enricados da população, aqueles que viveram até hoje de privilégios, sejam taxados sim. É preciso que haja um aporte de recursos retirado dos bancos que ganham bilhões em cima da miséria brasileira. Me parece que, sem tais medidas, nós teremos, muito breve, uma situação de caos e de calamidade social, com mortes e, ao mesmo tempo, com o fim da vida civilizada, o pouco que resta da vida civilizada no Brasil. É o que eu tenho a dizer nesse momento. Obrigado e vamos lutar para resistir a esse tirano que não tem consciência da situação do seu próprio povo.